Bom dia a todos. Já fazia um tempinho que eu não postava nada aqui no canal, né? E eu decidi fazer esse vídeo para falar sobre a minha experiência de leitura da ficção completa, né? De Howard Phillips Lovecraft, esse grande autor de contos de terror e ficção científica norte-americano do século passado, né? Essa edição aqui é muito bonita, eu acho que alguns de vocês já viram circulando aí pela internet, né? E aqui vocês vão encontrar todos os contos, as novelas, né? E alguns outros textos, fragmentos, algumas colaborações também. E Lovecraft escreveu algumas obras dele em parceria com outras pessoas, né? Tem também alguns poemas em prosa, né, curtinhos, que o autor escreveu. Neste vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência de leitura e um pouco sobre a obra também. Para quem possíveis interessados em comprar a obra, né, vou mostrar aqui só os principais detalhes. O livro tem 1098 páginas, certo? Ele tem um acabamento de luxo, isso aqui é prateado. Essa capa do livro tem uns efeitos, não sei se vai ser possível mostrar, mas principalmente quando ele chegou, isso aqui tinha um brilho diferente de acordo com a inclinação que você fazia na capa. É uma referência ao conto das cores, né? A cor que veio do espaço. Aqui nós temos essa arte aqui na parte interna das capas, contracapas, certo? Antes de cada conto tem, sim, a obra está em inglês, né? O título é The Complete Fiction. Não está em português, está em inglês no original. Antes de cada obra tem uma pequena nota escrita pelo S.T. Yoshi, que é uma autoridade na obra de Lovecraft, e não tem rodapés, mas tem essas introduções, e no final tem o ensaio, famosíssimo ensaio do autor, que é chamado Supernatural Horror in Literature, o horror sobrenatural na literatura. Tem também alguns contos que o autor escreveu na infância, né, na adolescência ali. Eu não gostei dessa parte, são textos bem fraquinhos, mas talvez seja interessante para outras pessoas para mostrar a evolução do autor, certo? Então já mostrei um pouco o livro em si, agora eu vou falar sobre ele. Primeiro, por que eu comprei esse livro, né? Ele chegou em 20 de novembro do ano passado, ali no período da Black Friday, né? Apareceu em todos esses sites que vendem diversos produtos, livros, etc. Apareceu essa obra aí. Eu estava pensando em comprar outras edições. Atualmente estão surgindo várias edições de Lovecraft em português, algumas com pôsteres, né, com enciclopédias de criaturas da obra Lovecraftiana. Porém, a desvantagem de comprar esses livros em português é que é claro que não interessa aos editores vender a obra completa, né? Afinal de contas, eles podem ganhar muito dinheiro da gente vendendo pedaços, né? Vendendo coleções, o chamado de Cthulhu e outros contos. Aí depois você vai ter que comprar o Horror de Dunwich e outros contos, e assim por diante. E aí você vai comprando e comprando e comprando, né? Eu não vou lembrar direitinho do preço, mas foi na faixa de R$ 70, certo? Foi na promoção. Valeu muito a pena essa compra. Sobre a leitura, eu terminei a leitura em 26 de abril, segunda passada, se eu não me engano. Levei, portanto, entre 20 de novembro e 26 de abril para ler esse livro. Vou falar um pouco sobre a vida do autor agora, né? O Howard Phillips Lovecraft,
ele... desculpe, eu não preparei essas informações aqui para vocês, mas ele viveu no século XX, né? Faleceu, se eu não me engano, aos 47 anos, e ele produziu, ele revolucionou o gênero do terror, misturando elementos da ficção científica, né, e focando no sobrenatural. Para os contos de Lovecraft, existiram raças numa quantidade absurda de anos antes da humanidade, né, raças alienígenas. E, inclusive em um dos contos dele, um das obras, ele sugere que a humanidade, ou na verdade toda a vida neste planeta, foi criada em um acidente de percurso, em uma briga entre raças alienígenas aí, nesse período antiquíssimo da história do planeta, certo? O Lovecraft é muito criticado hoje em dia por causa de o racismo, que ele era uma pessoa particularmente xenófoba, né? Antes de ser racista. Porém, lendo a obra dele, existem sim momentos em que vão transparecer essas opiniões negativas do autor, mas eu acredito que o leitor tem que ter criticidade, né? E tem que saber filtrar aquilo ali e também compreender quem foi esse homem, o personagem, a biografia dele, antes de colar nele facilmente, né, uma etiqueta de um racista malvadão. Até porque ele foi um grande escritor, tá certo? Para mim, o que mais me cativou nesse livro foi alguns textos que ele escreveu, como A Cor. Daqui a pouco eu vou dizer os 21 textos preferidos, né, dessa obra, dessa ficção completa dele. Alguns textos dele eu fiquei assim pensando, meu Deus, de onde esse homem tirou imaginação para escrever um negócio desse? Coisas que são para além da imaginação de uma pessoa medíocre, né? E para mim isso é a coisa mais fantástica desse autor. Só lembrando que quando eu falo assim a ficção completa é porque não é tudo que o Lovecraft escreveu que está aqui, não. Só esses contos, novelas, alguns fragmentos e colaborações. Lovecraft foi também poeta, tem pouca poesia dele traduzida em português, certo? Ele foi um grande poeta, tem lindos textos escritos por ele de poesia, certo? Ele escreveu textos que foram assinados por outras pessoas, né? Ghostwriting. Ele ganhou dinheiro para escrever para outras pessoas. Alguns textos ele fez colaborações, né? Ou seja, escreveu em dupla, à distância com outras pessoas. E textos científicos, filosóficos. Uma coisa interessante que eu li sobre ele escreveu um diário de morte. Ele faleceu na pobreza de um câncer, se eu não me engano, no estômago, certo? E ele escreveu um diário de morte ali no leito de morte dele, e ele só parou de escrever quando ele não conseguia mais segurar uma caneta. Achei uma história interessante, né? Mostra a paixão desse homem pela ciência, pela informação científica, afinal de contas isso sobrou para a posteridade, e também pela escrita, certo? Vou falar agora sobre... Sim, tem 75 textos nesse livro, né? Eu já descrevi os tipos de texto que tem. Sobre os contos em si e novelas, que são muito famosos, né? Não pensem que Lovecraft escreveu só terror. Tem gente que associa o nome de H.P. Lovecraft ao terror. Afinal de contas, não tem como fazer de outra maneira. Porém, se você for comprar a obra completa de Lovecraft pensando que só tem terror, você vai se frustrar, porque não tem só terror, certo? Apesar de que a grande maioria é voltada assim, ao terror, outras pessoas acham que o terror que ele escreveu era só sobre essas criaturas, tipo Cthulhu, que é esse gigante cósmico submarino, né, do conto mais famoso do autor.
Mas não necessariamente, tem outros tipos de terror também. Tem sobre bruxaria, sobre contos macabros relacionados a cemitérios, certo? E nem tudo é terror, tem também o famoso ciclo dos sonhos e contos de fantasia, que estão voltados a essa questão da fantasia. Flertam com a mitologia grega, greco-romana, e alguns não tem nada a ver com terror. E por incrível que pareça, tem alguns contos humorísticos ali no meio. 2 ou 3 contos voltados ao humor e não ao terror. Vou ler agora uma listinha que eu fiz dos meus 21 textos preferidos desse livro. E eu, para poupar o trabalho de tentar descobrir ou mensurar qual é melhor do que o outro, ou qual eu prefiro aos outros, eu coloquei simplesmente em ordem alfabética, tá certo? E vou falar um pouquinho sobre os mais destacados aqui, mas sem querer ser muito longo na minha abordagem. Então, em ordem alfabética, certo? São 21 textos que foram os meus preferidos. A Busca de Iranon é um desses de fantasia, muito interessante, muito gostoso de ler esse conto. A Coisa na Soleira da Porta, macabro e assustador, certo? Sobre criaturas alienígenas. A Cor que Veio do Espaço é o melhor trabalho, não tem como escolher outro, para mim é o melhor trabalho do autor. A Estranha Casa Suspensa na Neblina também é dessa parte mais fantasiosa e onírica, né, relativa aos sonhos e fantasias. A Música de Eric Zahn, já falei um pouquinho em outro vídeo que eu falei sobre Lovecraft. A Sombra Fora do Tempo. A Sombra sobre Innsmouth foi uma das maiores surpresas minhas, um dos melhores textos também do autor, muito bem escrito, tem muita tensão, ação, né, fuga, cenas de fuga, e também é bastante sobrenatural, fala sobre interações entre os humanos e forças estranhas que estão no planeta, e de certa forma existe até mesmo uma descendência comum a essas duas raças aí, um negócio bem malucão e muito bem escrito. Através dos Portais da Chave de Prata, esse é um daqueles que eu disse, como esse cara conseguiu chegar a esse ponto aí de imaginação e de escrita, eu não sei, ele está muito na questão da relatividade, dessa questão de múltiplos universos até, o que era muito novo naquele tempo, certo? Ele estava na frente do seu tempo, portanto, e ele fala sobre esse personagem que é o Randolph Carter, que está em diversas dimensões ao mesmo tempo, né? E a escrita desse conto é fantástica. Eu não sei nem se ele é bem um conto, ele é bem mais longo que a maioria dos contos Lovecraftianos, né? Dagon, já falei um pouquinho também no outro vídeo. Memória é um poeminha em prosa sobre um mundo sem humanos, muito curtinho. Nas Montanhas da Loucura é um dos livros mais famosos aí do autor. Eu não gostei tanto, não acho que ele seja incrivelmente assim top 5 na obra de Lovecraft, não acho. Acredito que A Sombra sobre Innsmouth é bem melhor, e A Cor que Veio do Espaço nem se fala, é muito superior a esse texto aqui, mas não deixa de ser um dos principais também não. O Caso de Charles Dexter Ward, esse é incrível, é o maior texto que tem nesse livro. Fala também sobre um tema que é recorrente na obra do autor, que é a questão de uma coisa que esteve nos seus antepassados, uma característica dos seus antepassados, que volta lá na frente nos descendentes, né? Também fala sobre bruxaria, que é outro dos temas preferidos do autor. O Chamado de Cthulhu é o texto mais famoso dele, eu já falei também em outro vídeo. O Habitante da Escuridão foi o último texto que o Lovecraft escreveu antes de morrer nessa área da ficção, certo? O Horror de Dunwich, bem macabro e pesadão esse aqui.
Modelo de Pickman, meu Deus, eu não sei como esse cara conseguiu expor na escrita dele uma atmosfera tão forte de suspense e de sobrenatural como ele fez nesse conto O Modelo de Pickman. Para mim está entre os top mesmo do autor. O Povo Muito Antigo, eu gosto da atmosfera desse conto, se passa no período do Império Romano. E é a semelhança da música de Eric Zahn, você não sabe direito o que está acontecendo nesse conto. Talvez seja isso que torne ele bem atmosférico e diferentão, né? O que a Lua traz consigo. Pessoal, muitos desses textos estão aí no YouTube em audiolivro para vocês ouvirem. E alguns deles são bem curtinhos, né? Daqui a pouco eu vou falar também a forma como eu li esse texto no inglês, certo? E sobre a própria linguagem inglesa usada pelo autor. Os Ratos nas Paredes, também muito pesado. O Sussurro na Escuridão, esse aqui também. Eu tinha trocado a descrição desse com A Coisa na Soleira da Porta. A Coisa na Soleira da Porta é sobre troca de consciência entre duas pessoas, né? E o Sussurro na Escuridão, esse sim é sobre alienígenas, criaturas alienígenas. E O Templo, essa é sobre a descoberta de uma cidade submarina e o fascínio que ela causa sobre esse alemão que está dentro de um submarino. Bem maluco esse conto também, mas é muito atmosférico, muito interessante. Pronto, esses foram meus 21 textos preferidos em ordem alfabética, certo? Não coloquei aqui em nenhuma ordem de preferência não. Eu preferi não me dar esse trabalho. Até porque eu não sei se eu ia conseguir fazer isso também não, tá certo? Pronto, agora finalmente, para concluir, vamos falar sobre o inglês da obra e a minha metodologia de leitura, certo? O inglês no qual essa obra está redigida, está escrita, ele não é tão difícil assim de compreender, não tem muitas palavras complicadas, aqui não. Mas mesmo assim, claro que muitas vezes eu precisei pesquisar, né? Mas como eu fiz isso aqui? Eu tenho um livro traduzido de Lovecraft, que foi o que eu comentei no outro vídeo. E os contos que tem nesse outro livro eu li do lado desse aqui, né? Fui escrevendo aqui em cima das palavras, não sei se vai dar para vocês verem. Em cima das palavras fui escrevendo aqui as palavras que eu não conhecia, a tradução delas, certo? Isso facilitou muito, ganhei muitas palavras novas no meu vocabulário. Quando eu for reler, eu já não vou precisar estar com outro livro do lado, né? Isso foi bem legal. Quando terminaram os contos que tinha nesse outro livro, o que eu fiz? Coloquei os audiolivros que tem aí no YouTube. Tem muitos canais que fazem leitura de livros de Lovecraft em português, tá certo? Tem Conta um Conto, é um dos principais. Vocês vão achar muita coisa de Lovecraft nesse canal. E o que eu fiz? Eu fui ouvindo e anotando aqui da mesma forma as palavras novas, certo? Apenas em casos em que isso não foi possível, eu li audiolivros no inglês e aí eu aproveitei para ir marcando aqui a pronúncia de palavras que eu não conhecia, tá certo? Eu acho que vale muito a pena para você aí que é intermediário, que tem um bom nível de leitura do inglês, é melhor você comprar um livro como esse aqui, que tem a obra completa. É claro, não tem poesia, não tem muitas outras coisas, mas tem todos os contos, tem todas as novelas. Vale muito a pena, muito mais do que você ficar comprando esses em português, que às vezes tem alguns probleminhas de tradução. Não estou dizendo que não valem a pena, não. Mas você nunca vai completar a ficção de Lovecraft comprando esses fragmentozinhos que são vendidos. Aí você vai gastar muito mais dinheiro e não vai completar a obra do autor. Para mim, com certeza terá sido no final do ano uma das melhores coisas que eu já li em 2021. Então quero saber aí os comentários de vocês, né? Vou responder qualquer pergunta que vocês tenham aí e tenham uma ótima semana. Até a próxima.